Hoje nós vamos dar continuidade, à doutrina da fé, às doutrinas da fé cristã. E hoje o nosso tema são as Sagradas Escrituras, né? É importante a gente entender que o cristão ele precisa sentir o desejo de ler a palavra, o desejo de aprender na palavra. Quando o cristão ele não sente o desejo de ler a palavra, é como se ele recusasse um relacionamento com Deus. Por quê? A maneira de Deus se comunicar conosco é através da palavra, né? É através da palavra que ele nos instrui, é através da palavra que ele nos dá os seus preceitos, suas doutrinas, seus mandamentos. É a palavra que nos ajuda a tomar decisões sábias. É a palavra que nos conduz à verdade. E a palavra que nos traz exemplos, histórias e direcionamento. A palavra ela traz exemplos, porque, como nós sabemos, nós não precisamos aprender com os nossos erros. Nós podemos aprender com Jesus, né? E tirar experiência pelos erros dos outros. Então, o cristão ele precisa ter prazer na palavra do Senhor, que esse é um dos princípios para ser bem-sucedido. Deus, quando chama Josué, no capítulo 1, versículo 8 do livro de Josué, Deus fala claramente: medita nesta palavra dia e noite. Guarda ela no seu coração e medita nela de dia e de noite. Meditar na palavra. Não está falando apenas em obedecer, meditar nela, fazer da meditação da palavra um hábito na sua vida. Assim farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Então, o cristão, para que ele seja bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, ou em qualquer área da sua vida, ele precisa ter a palavra de Deus como princípio, né? Então é impossível é inaceitável um cristão não amar a palavra de Deus, não ter a palavra de Deus como algo prioritário na vida dele. Então eu queria começar aqui lendo com vocês 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Se você estiver com a Bíblia aí, quiser nos acompanhar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então aqui Paulo ele dá uma recomendação a seu discípulo Timóteo. Permanece naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi instruído, naquilo que você foi formado, forjado. Então como que eu vou permanecer em algo que eu não conheço? Por quê? Porque nós sabemos que se nós mantivermos a obediência naquilo que nós aprendemos, o Espírito Santo de Deus nos fará lembrar de tudo aquilo que foi dito. Jesus falou isso. Não se preocupem. Não se preocupe com o que vocês vão dizer, o que vocês vão falar, o que vocês vão responder para os homens. O Espírito Santo vos fará lembrar. Quando a gente lê isso aqui, parece que é só fazer lembrar no momento de ter de responder alguém. Mas não é só isso. Não se limita apenas ao momento que nós somos questionados. Mas vai além. Vai para as nossas decisões. Se estende para aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Porque a palavra de Deus,
ela é uma bússola para que a nossa fé seja inabalável. E a palavra de Deus, ela é responsável pela formação do caráter cristão. Vou repetir para que você possa gravar e, se quiser, anotar isso. A palavra de Deus, ela é a responsável pela formação do caráter cristão. Não somente na questão da obediência, não somente na questão da formação do caráter, não somente na questão do exercício da fé, de alimentar a nossa fé, mas também da aprovação da parte de Deus. Olha o que diz o Salmo 119. Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia e ele tem sessões, e cada sessão ele fala de uma coisa, ele vai dar uma instrução. E vem aqui, essa parte aqui ele fala da palavra, depois ele vai tornar a falar da palavra, da lei do Senhor. Ele expressa de uma forma muito clara o que é a lei do Senhor, obediência à lei do Senhor. Então, Salmo 119, verso 1. Bem-aventurados que trilham com integridade o seu caminho, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, que o buscam de todo o coração, que não praticam a iniquidade, mas andam nos caminhos dele. Tu ordenastes os teus preceitos para que fossem diligentemente observados. Oxalá sejam os meus caminhos dirigidos de maneira que eu observe os teus estatutos. Então, olha o versículo 6. Então não ficarei confundido, atentando para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido as tuas retas ordenanças. Versículos 6 e 7, ele traz algo muito poderoso, porque ele diz assim: eu não vou ficar confundido. A palavra de Deus, ela nos livra da confusão. O conhecimento da palavra, ela nos livra da confusão. O que acontece hoje? Muitas pessoas com a mente confundida. E aqui diz que os teus mandamentos não trarão confusão, mas pelo contrário, trarão clareza. E o versículo 7 diz assim: louvar-te-ei com retidão de coração. O que me faz ter um coração reto é a obediência da palavra que eu estou estudando, que eu estou aprendendo, que eu estou lendo e buscando nela. A verdade, irmãos, é que a gente passa muito tempo aqui, né? Se nós passássemos a mesma quantidade de tempo que nós passamos aqui com a Bíblia na mão, talvez muita coisa seria diferente na nossa vida. Ah, mas eu preciso. Mas querendo ou não, irmãos, aqui a gente escapa. Querendo ou não, a gente acaba perdendo um tempinho aqui. Querendo ou não, isso aqui virou uma grande distração. Vê que se a gente chega num lugar, você para num lugar, a primeira coisa que a gente faz, tá esperando alguém, vai fazer alguma coisa. Tá errado pegar o celular? Não, mas nós poderíamos usar o aplicativo da Bíblia e ler a palavra, né? Hoje é tão fácil, né? Entra aqui no Spotify, aqui tem Bíblia falada, né? Tem outros aplicativos que tem Bíblia falada. E uma coisa interessante, eu não tinha o costume de ouvir a Bíblia, sempre ler. E eu comecei a perceber como que é interessante, porque a pastora, ela gosta muito de ouvir. Às vezes ela está fazendo as coisas em casa e ela coloca lá para poder ouvir a Bíblia. E querendo ou não, às vezes eu estou fazendo alguma coisa, às vezes eu estou em casa, às vezes eu chego, né? Ela está lá arrumando o almoço, chego para almoçar, ela está arrumando o almoço e ouvindo a Bíblia. E às vezes eu ouço uma coisa e falo, peraí, interessante, será que eu já li isso?
Então, às vezes, é uma coisa que eu já li, mas então eu comecei a me interessar. Eu percebi que ouvir a Bíblia também traz ou seja, aumenta a minha percepção da palavra. Porque ler e ouvir, você está juntando duas coisas. E depois, lendo um livro do pastor Mike Murdock, ele fala sobre isso. Que ele tem costume de ouvir a Bíblia nos momentos que ele não pode ler. Então ele reveza os tempos que ele não pode ler, ele está dirigindo alguma coisa, ele está ouvindo a palavra. E eu comecei a praticar isso e eu comecei a perceber como que traz clareza, né? As duas coisas ao mesmo tempo. Então aquilo que você leu, parece que a percepção expande quando você ouve. Então o que é isso? São recursos que nós temos hoje. Alguém fala assim, eu não tenho muito tempo, mas você está no ônibus, você está no trem, você está na rua, você está caminhando, você está na academia, você está dirigindo, você está indo para o trabalho, você está voltando, você está ouvindo a palavra. E assim, é muito rápido. Outro dia, enquanto eu fui no mercado e voltei, eu ouvi todo o livro de Tiago. E o mercado é aqui do lado da minha casa. Em poucos minutos, foi muito rápido. Então, há um aproveitamento de tempo e nós precisamos colocar isso como uma coisa que faz parte da nossa vida. Fazer disso um costume da nossa vida. Por quê? Porque a palavra de Deus é o livro mais notável jamais visto no mundo. A Bíblia, ela contém os pensamentos de Deus em relação a nós, seres humanos. A Bíblia contém os pensamentos de Deus em relação ao homem, à humanidade, à igreja, a nós. A Bíblia, ela contém a condição do ser humano diante de Deus e ela apresenta o caminho da salvação. É na Bíblia que nós entendemos que há salvação para o perdido e condenação para os desobedientes. A Bíblia é a certificação da felicidade dos salvos e a esperança da remissão na glória, da promessa da vinda de Jesus. As doutrinas da Bíblia são santas. Os preceitos da Bíblia são justos. As histórias da Bíblia são verdadeiras. Os seus direcionamentos da Bíblia são imutáveis. E podemos dizer que as páginas são sagradas. E Deus se comunica conosco através da palavra. Eu sempre digo que a oração é a minha comunicação com Deus. E a Bíblia é a comunicação de Deus comigo. Não existe uma comunicação saudável se não houver um diálogo. Se as duas partes não expressarem. Eu me expresso na oração e Deus se expressa na palavra. Como que Deus fala na palavra se ela já está escrita? E ela não muda. A palavra de Deus não muda. Ela é imutável. Né? Às vezes a gente ouve alguns pregadores erroneamente, equivocadamente, né? Não vou falar erroneamente, mas equivocadamente, falando que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Às vezes o pregador abre a Bíblia, né? Agora vamos ler a palavra. É um versículo, é um texto conhecido, irmão, que eu vou ler aqui, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. Já ouvi muito isso. São mais de 30 anos de igreja, então eu já ouvi muito isso. Só que a palavra de Deus não se renova. Isso não é verdade. A palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus, ela é a mesma, santa e sagrada, ela não muda. O que se renova são as misericórdias do Senhor. O texto sagrado diz isso. E eu sempre falo sobre isso, irmãos. Preste atenção em cada palavra. Não fale aquilo que não está escrito. Fale apenas daquilo que está dito. É suficiente. Isso será o suficiente. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito,
que também era seu discípulo, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: retende firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que sejas poderoso, tanto para exercer a sã doutrina, quanto para convencer os contradizentes. É isso aí mesmo, anote aí para você conferir. Esse é aquele versículo que a gente tem que grifar na Bíblia. Tito, capítulo 1, versículo 9. Retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que sejas poderoso. Tito, você vai ser poderoso na palavra se você reter e guardar essa palavra. Obrigado, irmão. Isso aí, Tito 1:9. Tanto para exercer a sã doutrina, tanto para você viver, obedecer, praticar o que está escrito, quanto para convencer os contradizentes. Como que você vai convencer alguém se você não tem conhecimento, firmeza na palavra? Como que nós vamos viver se nós não conhecemos? É por isso que o cristão genuíno, o cristão verdadeiro, o cristão autêntico, ele tem a Bíblia como a palavra de Deus na vida dele. E como única regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Eu creio e pratico. Eu creio porque eu aprendi na palavra e pratico porque eu aprendi na palavra. Então, por isso, irmãos, nós precisamos ser muito zelosos da palavra. O que é ser zeloso da palavra? É observar e colocar em prática o que está ali. Tem gente que pensa que ser zeloso é ficar disputando com os outros, ficar discutindo o que o outro entendeu. Tem coisa que você vai entender que é para você, para a sua necessidade, para o seu momento. E às vezes eu vou ler o mesmo texto e Deus vai falar comigo de uma outra forma. Porque aquele momento meu é diferente do seu. E é por isso que nós entendemos que a palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Olha que coisa poderosa, irmãos. Quando você pega a sua Bíblia na sua mão, você sabe que você não está lidando apenas com um livro. Porque aqui é um livro, aqui são letras, aqui são folhas de papel. Mas quando você começa a colocar isso em prática, essas palavras, elas saltam do livro para a nossa vida, para dentro de nós. Porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Olha que coisa poderosa a palavra de Deus. O problema é que muitas vezes nós estamos tendo a Bíblia somente como um livro de estudo. Nós estamos tendo a Bíblia somente como um livro de instrução, de aprendizado. Isso é o primeiro passo. Nós precisamos ir além do aprendizado, ir além da instrução, ir além do conselho, ir além do direcionamento, ir além do princípio do caráter cristão, mas trazer essas palavras para dentro de nós, deixar essa palavra saltar para o nosso espírito, para que formem rios de águas vivas no nosso interior, para que sejamos cheios da graça e do conhecimento, para que ela possa ir até a divisão da alma e do espírito, tocar nas juntas e medulas, reavivar o nosso espírito, fortalecer a nossa alma, robustecer a nossa fé e nos tornar firmes no princípio de Deus e viver os milagres que estão nessa palavra. Porque essa palavra é poder de Deus. A palavra de Deus, ela é poder de Deus para a transformação. Não é só a transformação do conhecimento, da percepção, do entendimento, da questão religiosa, mas a transformação da minha vida em todas as áreas, para que eu possa provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida, para que eu possa experimentar os milagres, porque essa palavra é poder de Deus para gerar milagre na nossa vida.
Quando Deus chamou Moisés, Deus entregou para ele um cajado. Sabe o que significava aquele cajado? A palavra. Você vai comandar a natureza agora lá no Egito, Moisés. Você vai comandar a terra, os céus e as águas. Vai lá no rio Nilo, toca nas águas, vira sangue. Toca no chão, lá sem piolhos. Levanta o cajado para o céu, vem os gafanhotos, desce granizo. Estende a vara sobre o mar e o mar se abre. Toca na rocha, a água jorra para alimentar, para saciar o povo. Aí daqui a pouco, sabe o que acontece? Deus entrega as tábuas da lei. Só que as tábuas da lei, ele não carrega as tábuas da lei com ele. O dia que ele carregou, deu problema, ele acabou quebrando elas. Colocou as tábuas da lei dentro da arca. Ou seja, guarda a palavra, carregue a palavra. Guarde a palavra, maneje a palavra. Porque a palavra era para ser guardada no meu coração e também para que eu possa usá-la para abrir o caminho, para gerar milagre na minha vida. Será que eu tenho um glória a Deus aí? Alguém pode dar um glória a Deus aí? Então nós temos a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, como a única regra de fé e prática. E como nós vamos ter a palavra como única regra de fé e prática se nós não estudarmos a palavra diariamente? Muitas pessoas reclamam que não conseguem entender a Bíblia. O primeiro equívoco é tentar entender a Bíblia. A Bíblia não é para ser entendida. A palavra de Deus é para que nós possamos crer. A Bíblia é para ser crida e colocada em prática. Quando eu estou tentando entender a Bíblia, eu ainda estou num nível muito raso. Primeiro, crer. Crer na palavra. Segundo, coloca em prática. Porque tem partes da Bíblia que são de difícil compreensão. Sim. Mas para aquele que quer adquirir, quer conhecer o que está ali. Mas aquele que quer colocar em prática, o que tem nela é suficiente. Um grande pregador disse certa vez: se a Bíblia fosse apenas João 3,16, se resumisse apenas em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se a Bíblia fosse apenas esse versículo, já era suficiente para salvar toda a humanidade. Então aquilo que você leu, creu e colocou em prática, já é suficiente. Você não será cobrado daquilo que você não entende. Você não será cobrado daquilo que você não aprendeu. Mas nós seremos cobrados daquilo que nós lemos e não colocamos em prática. Tem coisa mais clara do que não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo? Tem coisa mais clara que isso? Não tem mais nada para entender, isso é suficiente. Agora, quando se trata da interpretação da Bíblia, tudo pode acontecer. Tem pessoas que vão interpretar de forma equivocada, tem pessoas que vão interpretar segundo os seus próprios interesses. Isso vai acontecer. É por isso que nós precisamos estar sempre conectados com a palavra, porque aquele que está conectado na palavra, ele não vai perecer. Ele não será enganado. Então, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu busco na palavra de Deus, pelo menos algumas coisas acontecem. Primeiro, a minha espiritualidade é edificada. Se você quiser anotar isso aí, anote. A minha espiritualidade é edificada quando eu busco a palavra de Deus. Quando eu busco a palavra de Deus, eu permito a operação do Espírito Santo na minha vida.
Porque o Espírito Santo, ele opera na minha vida através da palavra, irmão. É através da palavra, não é do mover. Tá todo mundo no culto, aquele mover, aquele movimento. O Espírito Santo está operando. Então, talvez seja só um movimento, um êxtase emocional que a gente está olhando e achando que aquilo ali é Espírito Santo. Nem sempre. Nós somos edificados pelo Espírito Santo através da palavra. Amém? A palavra, ela me ensina a orar. Ela me ensina que eu posso falar com Deus. A palavra de Deus, ela me ensina a desenvolver o meu chamado, o meu ministério e cumprir o meu propósito. Anote isso. A palavra me ensina a cumprir o meu chamado, desenvolver o meu ministério, cumprir o meu propósito. Amém? Quando você está na palavra de Deus, você vai aprender como é que você vai obedecer o seu chamado. Desenvolver ministerialmente. Cumprir o seu propósito. E em quinto lugar, a palavra de Deus, ela nos leva a viver uma vida apropriada, segundo a vontade de Deus. Obedecendo a Bíblia, estou fazendo a vontade de Deus. Agora nós vamos sair desse tema, dos benefícios da Bíblia, e vamos começar a olhar a Bíblia agora como um livro. Vamos olhar agora sobre a questão literária da Bíblia. Alguém disse certa vez que a Bíblia, o Antigo Testamento, ele foi desenvolvido num período de aproximadamente 1000 anos. O que se passa ali, o que foi escrito, as escrituras do Antigo Testamento duraram uma média de 1000 anos, tá? Então, quando nós olhamos para as escrituras, a primeira coisa que temos que entender é que a Bíblia, ela vem dos hebreus. O Antigo Testamento, ele vem do povo de Israel. Então, quando você pega a Bíblia judaica, primeiro nós temos o Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Que é o Pentateuco, a Torá, Gênesis, Êxodo. Qual a última mesmo para eu anotar aqui? A última que eu falei é que a Bíblia nos ensina a viver uma vida apropriada diante de Deus. A Bíblia nos ensina a viver uma vida apropriada diante de Deus. Amém? Então, quando nós olhamos para a nossa Bíblia, nós temos a divisão de livros. Mas a Bíblia hebraica, ela é dividida em algumas partes. A primeira parte, que é a lei, o Torá, o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Tá? Que é chamado de Torá. A segunda parte da Bíblia hebraica são os profetas, né? O Ebirim, são os profetas. Vai pegar todos os profetas, o livro dos profetas. A outra parte são os escritos, que aí vem os livros poéticos, né? Os salmos e os outros livros históricos, tá? Quando nós olhamos para a Bíblia hebraica, nós vamos ver que ela não tem tantas divisões como a nossa Bíblia. Mas isso não... Por que eu estou trazendo essa informação? Isso não quer dizer que se perdeu. Porque a Bíblia, ela foi escrita sem capítulos e versículos. Tá? Cada livro foi escrito a seu tempo. Então, depois juntaram os livros e fizeram a Bíblia. Bíblia é um coletivo, né? É biblioteca, né? Então chegou até nós com o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando nós olhamos para a nossa Bíblia, nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos aqui, olha,
de Gênesis a Deuteronômio, que é o Pentateuco, Torá, a lei de Deus. Depois nós temos a história, livros históricos, por exemplo, Josué até Esther. Esses livros são livros históricos. Você vai ver Juízes, é histórico, você vai ver Josué, aí vem Ruth, aí vem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, são livros históricos, está contando a história de Israel. Tá? 1 Crônicas, 2 Crônicas. Crônicas já diz que são crônicas dos reis de Israel e Judá. Depois nós temos os livros poéticos. Você quer anotar aí? Não precisa anotar não, eu mando para vocês aí depois, tá? Eu escrevo aqui, anoto aqui, mando para vocês aí, tá? Livros poéticos. Jó é considerado um livro poético. Cantares, Jó, Salmos, livro poético. Provérbios, é um livro poético. Cantares e Eclesiastes são livros poéticos. Depois nós temos os profetas maiores, que vai de Isaías até Daniel, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São os livros dos profetas maiores. Quem estudou comigo aí, está estudando aí estudou sobre a escola de profetas, aprendeu sobre os profetas maiores e profetas menores, né? Depois nós temos a divisão dos profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias. Depois nós vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é escrito depois de Jesus, depois da vinda de Jesus. Tendo aqui o Antigo Testamento, ele foi escrito antes da vinda de Jesus, antes do nascimento de Jesus. Tá? Até os 400 anos antes do nascimento de Jesus, ainda foi escrito. Nos últimos 400 anos que antecederam o nascimento de Jesus, não teve escritura. Logo que Jesus nasceu, né, vem o ministério de Jesus, e aí os discípulos de Jesus começam a escrever os evangelhos. Então nós temos os primeiros evangelhos, os primeiros 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. São os evangelhos sinóticos, porque eles são bem parecidos um com o outro. Às vezes você vai encontrar a mesma parábola contada em Mateus, Marcos e Lucas. Às vezes o mesmo milagre relatado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles tem a sua característica. Mateus tem um tipo de escrita que ele não traz muito detalhe. Por quê? Mateus é pobre de detalhes com relação à cultura judaica, porque ele escreve para o seu povo judeu. Enquanto Marcos escreve para o povo romano. Lucas escreve para os gregos e João escreve para a igreja no geral. Pergunta interessante aqui: como que foram escritos os evangelhos de Marcos e Lucas? Segundo a tradição, né, e até confirmado por alguns detalhes da Bíblia, Marcos recebeu os relatos de Pedro. Tá? Marcos era discípulo de Pedro. Marcos tem uma história muito interessante que na verdade, ele não era discípulo de Jesus, mas ele acompanhou Jesus. Eu não vou falar onde é que está escrito, mas tem um versículo na Bíblia que diz que ele estava, quando prenderam Jesus, ele viu movimentos, estava dormindo, se levantou, enrolou no lençol e foi acompanhar o movimento. E no meio daquela confusão, alguém puxou o lençol e descobriram que ele estava peladão, nu, com a mão no bolso. Está escrito isso na Bíblia. Então, Marcos não foi apóstolo de Jesus, mas ele acompanhou Jesus. E depois ele acompanha Pedro, acompanha Paulo também nas viagens missionárias. Inclusive, houve uma divergência entre Paulo
e Barnabé por causa de Pedro, tá? Por causa de Marcos. Então Marcos ele colheu os relatos de Pedro e aquilo também que ele viu, que ele foi um seguidor de Jesus, ele era bem jovem, foi um seguidor de Jesus, porém não era um apóstolo. E Lucas, segundo a tradição, ele colheu o relato de Maria, a mãe de Jesus. Veja que o Evangelho de Lucas, ele tem detalhes sobre o nascimento de Jesus, ele tem detalhes sobre a história de Isabel e Zacarias, o nascimento de João Batista. Então ele traça, ele descreve detalhes familiares que ele ouviu da própria mãe de Jesus, tá? Lucas, no entanto, não temos assim nenhuma coisa que diz que ele esteve andando com Jesus. Se andou com Jesus, não sabemos. Pode ser que andou, sim, tá? Mas parece que o contato de Lucas foi muito mais com os discípulos de Jesus, com os apóstolos de Jesus, tá? Foi muito boa pergunta, tá? Quando nós vamos para a Igreja Católica, nós vemos que a Bíblia Católica, ela contém alguns livros a mais, né? São 73 livros, enquanto a nossa Bíblia ela contém 66 livros, a Bíblia Católica contém 73 livros, tá? E isso vai dando uma diferença de uma Bíblia para outra, tá? Vai dando diferença de uma Bíblia para outra. Quando nós olhamos, por exemplo, a Bíblia Copta, ela tem 86 livros, parece. Então, sempre nós vamos encontrar uma certa diferença. Tá? Vamos encontrar uma certa diferença. Porque são livros apócrifos. O que são livros apócrifos? É bom entender que houve um concílio, a Igreja Católica fez um concílio que foi chamado do Concílio do Trento. Concílio do Trento, foi na cidade de Trento. Eles fizeram um concílio onde eles decidiram quais seriam os livros que iriam compor a Bíblia. E ali eles escolheram o quê? Por exemplo, Mateus, porque ele andou com Jesus. Estou falando do Novo Testamento. Marcos, porque os outros textos falam sobre ele. Lucas também. João foi discípulo de Jesus. As cartas de Paulo, incontestáveis. Então eles pegaram os textos, ou seja, pegaram os livros, usaram a regra de que aqueles que andaram com Jesus, ou que viram Jesus, ou receberam relato diretamente daqueles que estiveram com Jesus, e que havia como que diz assim, um relato sobre ele em outro livro ou outra situação. Assim que escolheram o cânon do Novo Testamento. Decidiram quais os livros que iam compor o Novo Testamento. É lógico que depois acharam o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena. Porém, o Evangelho de Filipe, de Tomé e de Maria Madalena foram escritos muito depois, lá por volta de 300 depois de Cristo. Você imagina que hoje em dia, falando de 300 anos, já tem uma divergência muito grande de tempo, se perde muita coisa. Você imagina naquela época, sem internet, sem documentação, os meios de comunicações que nós temos hoje. Então eu creio que foi sábio, prudente, não colocar esses livros. Porque chama-se Evangelho de Tomé, mas não há nenhuma comprovação de que foi Tomé que escreveu. Aí tem também o Evangelho de Judas, né? O Evangelho de Judas. O cara escreveu isso aí 300 anos depois de Jesus. Então, assim, não dá para levar a sério como verossímil os relatos dele,
Porque 300 anos essa história já mudou muitas vezes, como diz por aí, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Porém, os evangelhos do Novo Testamento e todas as cartas do Novo Testamento se passam num período muito curto, de aproximadamente 70 anos. Tá? 70, 80 anos. Tá bom? Já se tratando do Antigo Testamento, o Concílio do Trento aceitou porque aceitou o quê? A Bíblia judaica. Aquilo que os judeus reconheciam como a sua Bíblia, o Taná. Então são os 39 capítulos. Porém, em 1546, alguém inventou o Concílio do Vaticano. No Concílio do Vaticano, decidiram acrescentar mais livros. E aí, acrescentaram livros que nós chamamos de livros apócrifos. Por que são apócrifos? Porque eles não foram aceitos pela comunidade judaica. Tá? Não eram aceitos pelos judeus como revelação das Escrituras. São livros interessantes? Sim, mas não estão dentro daquilo que é a Bíblia judaica, que são os livros apócrifos. O livro de Tobias, livro de Judite, 1º e 2º Macabeus, o complemento do livro de Esther, obrigado. O livro de Sabedoria, o Eclesiástico, não é Eclesiastes, Eclesiastes, os judeus reconhecem como Bíblia Sagrada, como Taná, tá? Agora, Eclesiástico e o livro de Baruque. Baruque era um ajudante de Daniel, né? Que é o complemento. Então, o que acontece? Existem muitos outros livros que foram encontrados com o tempo, né? Livros até que foram escritos no período em que a Bíblia estava sendo escrita, porém foram encontrados depois que já haviam formado a Bíblia. Então não fazia sentido mexer novamente. Há um livro muito famoso, que é o livro de Enoque, que quando foi feito o cânon das Escrituras, ele não foi incluído, né? Porém, até mesmo na carta de Judas, né, no Novo Testamento, esse Judas não é o Judas Iscariotes, é o Judas irmão do Senhor, irmão de Jesus, ele fala sobre o escrito de Enoque, tá? Então roda por aí, né? Obrigado. O livro de Enoque, porém, né, eu já li umas coisas, tem belas informações, mas a gente não sabe, tá? Se ele é totalmente genuíno. Tá? A gente não sabe. Alguém parecer por aí, o livro de Enoque. Tá, você pode ler, você pode buscar informação, mas não tenho certeza de que tudo que está escrito ali realmente está escrito ali, se não foi a hora de tradução, alguém introduziu alguma coisa. Mas eu creio que o que nós temos já é suficiente, tá bom? Por que nós cremos na Bíblia? Por que nós cremos neste livro tão antigo, tão velho, de uma cultura tão distante de nós, de costumes tão diferentes? Nós cremos na Bíblia porque ela foi divinamente inspirada por Deus. A Bíblia foi divinamente inspirada por Deus. Por 2.600 vezes, você vai encontrar na Bíblia a expressão "assim diz o Senhor". Então a Bíblia é um livro que contém a palavra de Deus. Deus fala através da Bíblia. Por que nós cremos na Bíblia? Porque a Bíblia ela é perfeita em harmonia
em unidade com Deus e sua palavra. A Bíblia se explica, a Bíblia se responde. E quando nós olhamos e nós vemos que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores, cobrindo um tempo de aproximadamente 1.600 anos, e nesse período, esses homens viveram em lugares diferentes e a maioria deles nem se conheciam. Escreveram em 2 línguas diferentes. Homens com atividades distintas. A Bíblia, ela foi escrita por estadistas, como Moisés, um homem de muita sabedoria, instruído em toda a ciência do Egito. Nobres como Isaías, políticos como Daniel, profetas como Ezequiel e Jeremias, reis como Salomão, Davi e outros reis que escreveram partes da Bíblia, escribas como os que escreveram 1º e 2º Crônicas, homens simples como Amós, que era cuidador de bois, desde homens da mais alta corte real até os homens mais simples, em tempos diferentes, em lugares diferentes, situações diferentes, ela não tem contradição. Enquanto uns escreveram em palácios, outros alguns escreveram em vilarejos. Alguns escreveram em ilhas remotas, outros escreveram em prisões, outros escreveram em desertos, outros escreveram em bibliotecas reais. Independente disso, a Bíblia contém a mesma linha de raciocínio, de ensino e princípio. Como que uma escritura que levou 1.600 anos para ficar pronta, que abrangiu um período de 1.600 anos, sendo escrita por homens diferentes, lugares diferentes, em situações diferentes, uns estavam no cativeiro, outros estavam na sua terra, e não tem erro. Então nós entendemos que ela foi inspirada por Deus para que fosse escrita e contivesse o desejo de Deus, o pensamento de Deus acerca do homem. Por que outro motivo nós cremos na palavra de Deus? Nós cremos porque Jesus aprovou o uso da palavra e nós vemos que ele mesmo, lá em Lucas capítulo 4, nós vemos ele abrindo o livro da palavra de Deus, tomou o livro do profeta Isaías e leu diante de toda a congregação. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus porque o próprio Jesus Cristo usou a Bíblia para operar milagres, para ensinar, para instruir, leu diante das pessoas e usou a palavra de Deus para repreender Satanás no deserto, na tentação. Por que mais nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque ela é o testemunho do Espírito Santo. E aquele que coloca ela em prática pode testificar a presença do Espírito Santo na sua vida. E por último, por que nós cremos na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela é imparcial. Se a palavra de Deus fosse originada na mente humana, alguém defenderia sua própria causa. Mas a Bíblia não defende a causa de ninguém. A Bíblia é imparcial. Ela é a palavra de Deus, ela é justa para o rico, para o pobre, para o simples, para o instruído. Para reis, príncipes e plebeus. A palavra de Deus, ela não tem distinção. Ela é pura e imparcial.
Por isso nós cremos que ela não foi originada na mente humana, mas sim no coração de Deus. Porque se ela fosse originada pela mente humana, o homem justificaria suas próprias falhas na palavra, porém não há justificativa. E além de tudo, a Bíblia não dá glória ao homem. As Sagradas Escrituras, ela dá toda a honra e toda a glória para o Senhor, mostrando, apresentando, deixando explicitamente a fraqueza e os fracassos do homem. A Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus, mas também diz que ele adulterou com Betseba e mandou assassinar Urias. A Bíblia diz que Salomão era o homem mais sábio que já existiu. Deus mesmo deu a sabedoria, mas diz que também ele se corrompeu. A Bíblia diz que Deus escolheu Sansão e deu a ele uma força tremenda, mas diz que ele fracassou pelos caprichos de Dalila. A Bíblia fala que Moisés era um homem manso, mas também relata que ele, no momento de ira, desobedeceu o Senhor batendo na rocha, quando era simplesmente para falar com ela. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus cara a cara, mas não escondeu o fato dele ter assassinado um homem no Egito. A Bíblia é imparcial. A Bíblia não encobre erros. A Bíblia não milita em causa própria. Pelo contrário, ela manifesta Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enfim, se formos continuar falando disso, nós vamos falar aqui a noite toda, né? Não tem como esgotar esse assunto, né? Não dá. O assunto é muito grande, muito longo. E eu também não pretendo falar tudo num dia só para você. Nós estamos eu apenas estou deixando para você importâncias que, se acabar essa aula e você disser assim, se convencer de que você precisa ler a palavra de Deus todos os dias e colocar em prática aquilo que você recebe do Espírito Santo, e você entender que a palavra é suficiente para te instruir, para te direcionar, consolar, aquietar o coração e alimentar a sua fé, eu creio que essa aula foi válida. O meu intuito aqui não é trazer um conhecimento profundo acerca do livro, da literatura bíblia, mas trazer um conhecimento sobre a importância de ter essa palavra na nossa vida. Porque não basta conhecer a Bíblia como um livro. O que interessa é quando nós permitimos que as Sagradas Escrituras saltem para nós e formem em nós, gerem em nós rios de águas vivas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a palavra de Deus seja um bálsamo para os seus dias difíceis. Que ela seja um bálsamo para curar todas as feridas. Que ela seja luz para iluminar o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Que ela seja uma bússola de direção. Que ela seja seu pão, nossa água, a nossa comida e a nossa bebida. Que a palavra de Deus seja o nosso vínculo de comunhão com Deus. Que o nosso objetivo seja colocar em prática, com fé, aquilo que o Senhor fala através da sua palavra. Que a palavra de Deus seja para nós a nossa maior paixão e o nosso maior objetivo e propósito em praticar o que nela está escrito. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.